Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o jejum bíblico, né? Por que eu estou dizendo o jejum bíblico? Porque, irmãos, nós temos várias maneiras de jejuar e vários mitos e várias verdades sobre o jejum, né? E, inclusive, nós vemos vários erros relacionados a isso, né? E é por isso que eu trouxe esse ensino hoje, para a gente tratar exatamente desse assunto que é importante tanto para nós, né, que estamos aqui, para todos nós de modo geral, né, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias. Livro do profeta Isaías, capítulo 58. É o texto de referência do ensino de hoje. Isaías, capítulo 58. Existem muitas ideias, muitos mitos, né? As pessoas costumam colocar o jejum dentro de uma caixa que realmente ele não está. E hoje nós vamos aprender com a Bíblia Sagrada, irmãos, que é a nossa fonte de informação, nossa fonte de regras, de fé, é a Bíblia Sagrada. Então tudo que foge da Bíblia, a gente também, né, devemos nos abster disso. Amém? Isaías capítulo 58. Eu vou fazer a leitura e os irmãos apenas acompanhem. Isaías capítulo 58. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achai o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz do alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma? Que inclina a cabeça como um junco e estenda debaixo de si o pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixeis livres os quebrantados, e que despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu, o cubras, e não te escondas daqueles que é da tua carne? Então romperá a tua luz com a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Amém? Amém. Irmãos, esse texto de Isaías capítulo 58, ele vai trazer, na verdade ele apresenta um contexto muito sério para o povo de Israel. Por que um contexto muito sério para o povo de Israel? Porque o povo ele estava jejuando e ele estava cobrando a Deus pelo fato deles estarem jejuando. Eles estavam cobrando a Deus. Porque o Senhor não nos escuta? Por que às vezes as pessoas jejuam? Por que elas fazem, vamos dizer assim, abstência de alimento, de bebida, de comida, e às vezes
o pedido ou a oração dessas pessoas não são atendidas. É isso que nós vamos ver nesse ensino maravilhoso que nós vamos ter hoje. Nós temos aqui, irmãos, deixa eu só colocar aqui o slidezinho para ele funcionar direitinho. Nós vamos ver que o jejum é uma das disciplinas espirituais mais antigas. O que são disciplinas espirituais? Nós ensinamos isso aqui na Escola Bíblica Dominical: jejum, oração e leitura da palavra. É a disciplina. Isso significa que todo crente, ele tem que ter esse hábito, esse costume de jejuar, de orar e de ler a palavra de Deus. Lembrando que esses 3 pontos, eles caminham juntos. Eles não são separados. É possível eu ter sucesso no jejum se eu orar? Obviamente não. É possível eu ter êxito no jejum se eu orar, se eu jejuar, mas eu não buscar a palavra? Irmãos, caminham juntos, jejum e oração e leitura da palavra. Então essa questão de que apenas jejuar, apenas se deixar de comer alimento, apenas se abster de alimento vai ter o resultado que eu quero, isso não procede biblicamente falando. Amém? O jejum é uma das disciplinas espirituais mais antigas. Significa que antes da nova aliança, antes de Jesus Cristo vir, a prática do jejum já era comum entre o povo de Israel. E já era comum, ok? Nós vimos isso agora em Isaías capítulo 58. Ao mesmo tempo, essa prática, irmãos, é a mais mal compreendida na vida cristã. Por quê? Porque as pessoas aprendem errado. Elas simplesmente fazem do jeito que elas ouviram superficialmente. E nós precisamos entender que a Bíblia, a palavra de Deus, isso aqui que nós temos, é a nossa regra de fé e prática. Se a Bíblia diz para mim ir, eu vou. Se a Bíblia diz para mim não ir, eu não vou. Eu não posso tratar as questões bíblicas como achismo ou como eu acho. Então, praticada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, por indivíduos e até mesmo por nações inteiras. Então significa que existem vários métodos e várias formas de jejuar que nós vamos abordar aqui. Amém, irmãos? Hoje nós vamos entender que a Bíblia realmente ensina sobre o jejum, não que a tradição ou os costumes culturais impõem às pessoas nessa prática de jejum. Primeiro, nós vamos saber o que é o jejum, tá? A definição do jejum. Conceito central. Jejum é a abstinência voluntária de alimento. Em alguns casos, de água, tá, irmãos? Quando nós nos abstemos de alimento ou água por um determinado tempo, com um propósito espiritual. Então, o jejum ele tem um propósito. Ele tem uma finalidade. Buscar a Deus é um desses propósitos, né? Igual a irmã já está anotando, buscar a Deus é um propósito. Humilhar-se diante dele é outro propósito. Romper com o pecado ou interceder por uma necessidade. Isso é o jejum. Então vamos lá. Abster-se voluntariamente por um período determinado, com um propósito espiritual, com um propósito de humilhar-se diante do Senhor e de também romper com o pecado ou interceder por uma necessidade. Nós temos aí a palavra do jejum tanto no hebraico quanto no grego, que significa aqui no hebraico som, que significa privação, humilhação da alma. Então a própria palavra jejum, ela já traz a ideia de humilhar-se perante o Senhor. A própria palavra, tá? No hebraico ela traz essa ideia de privação ou humilhação da própria alma. Já no grego a palavra é nesteia, que significa abstenção voluntária de comida.
E é claro que nós não estamos falando do jejum intermitente, nós não estamos falando de um jejum que os médicos recomendam quando, por exemplo, alguém faz alguns exames e percebe que está com açúcar alto, né, no sangue. Aí o médico passa uma dieta, a pessoa vai se abster daquele tipo de alimento, né, ou a pessoa tem intolerância à lactose, e aí a pessoa passa a deixar de consumir esse tipo de alimento. Nós não estamos falando desse tipo de jejum, tá, irmãos? Jejuar, irmãos, não é fazer dieta espiritual. Jejum não é fazer uma dieta espiritual, nem um ato mágico para convencer a Deus. Não tem como a gente passar a fazer o jejum, praticar o jejum, tentando forçar a Deus a ceder às nossas orações. Não é isso que vai fazer, porque o texto que nós lemos de Isaías capítulo 58, ele vai trazer exatamente essa ideia. O povo estava questionando Deus, por que Deus não estava inclinando os ouvidos para esse povo. Então o jejum não é a ideia de tentar obrigar a Deus ou forçar a Deus ceder aquilo que nós queremos, os nossos desejos. Isso não é jejum, isso não faz parte do jejum. Amém, irmãos? Nós precisamos entender isso, que o jejum ele é expressão de humildade, dependência e busca sincera. Você faz voluntariamente, foi igual nós falamos aqui, ó, abstenção voluntária. Você não faz jejum obrigado, você faz jejum voluntário, porque a sua alma vai entrar dentro dos conceitos de humilhação, nas quais irá fazer com que Deus gire, né? Vamos dizer assim, volte os ouvidos dele àquilo que você está pedindo ou à sua causa, tá? No Novo Testamento nós temos o texto base, que é exatamente Mateus capítulo 6. Jesus pressupõe que seus discípulos jejuariam quando jejuardes, né? Ele vai dizer isso lá em Mateus capítulo 6, versículo 16 e 18. Eu vou até abrir aqui o texto para a gente, para fazermos uma análise desse texto aqui de Mateus capítulo 6. Peço que os irmãos também abram aí a Bíblia dos irmãos, versículo 16 ao versículo 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareces, né, aos homens que jejuas, né? Jesus ele traz esse texto no Novo Testamento. Isso significa que essa conexão do Velho e do Novo Testamento nos prova que o jejum ele é tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Jesus ele não invalidou a prática do jejum, e é por isso que nós praticamos o jejum ainda na atualidade. O jejum não é um ritual vazio. Por que eu coloquei esse slide aqui? Porque o povo de Israel, eles estavam passando um contexto muito de reconstrução, vamos dizer assim, e a prática do jejum, naquele período, Israel estava praticando o jejum de uma maneira errada. Olha lá o que está no texto: o povo jejuava, mas reclamava que Deus não respondia. Deus expõe a hipocrisia do povo. Então, de tanto o povo reclamar que Deus não estava respondendo o jejum do povo, Deus ele acaba expondo a hipocrisia do povo. Isso significa que ele expôs tudo aquilo que o povo fazia de errado, teoricamente dizendo por que as orações e o jejum deles não eram respondidos. Olha lá o texto: jejuavam por fora, mas continuavam o quê? Oprimindo e brigando. Entre eles havia briga, entre eles havia opressão para que eles pudessem trabalhar mais na reconstrução, entre eles havia contenda, entre eles não havia, vamos dizer assim, aquele laço
de calmaria que o próprio Espírito Santo ele traz, vamos dizer assim, que o jejum, como ele é uma disciplina espiritual, o nosso coração está mais voltado para as questões espirituais, não para as contendas carnais que o povo estava fazendo. O jejum que Deus escolhe, irmãos, ele desfaz o que? Ataduras de injustiça. Ele desfaz o que? Ele faz soltar os oprimidos. Ele sugere repartir o pão com o faminto. Ele faz abrigar o desabrigado. É isso que Deus quer e que Deus espera daqueles que estão praticando o jejum. Não adianta você praticar o jejum e brigar com o seu irmão. Não adianta você praticar o jejum e você ser um hipócrita, e você não ligar para as necessidades dos outros, e você ser uma pessoa arrogante, e você ser uma pessoa altruísta, uma pessoa que só quer brigar, uma pessoa que só quer falar mal dos outros. Isso tudo não adianta, porque foi por esses motivos que o povo de Israel estava jejuando em Isaías 58, e Deus ele expõe todos esses erros do povo. Se você voltar lá no texto de Isaías 58, ele deixa isso exatamente claro. Versículo 4: eis que para contendas e debates jejuais. Versículo 4: eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Seria este o jejum que eu escolheria? Deus está dizendo isso. Deus está dizendo isso. Então não é esse tipo de jejum que Deus quer, que você oprima, que você contenda. Não. Olha só a pergunta que eu coloquei aqui embaixo: é possível jejuar de comida e ao mesmo tempo estar em pecado de relacionamento com o próximo? O que isso revela sobre o verdadeiro propósito do jejum? Será que é possível eu fazer um quebrantamento da minha alma, eu apresentar uma causa diante do Senhor, e eu me abster de alimento por um determinado tempo, e eu acabar ferindo o meu irmão, meu coração cheio de mágoa, meu coração cheio de rancor, o meu coração cheio de sentimentos malignos? É possível isso? Será que é possível, de acordo com o texto que nós lemos de Isaías? Quando nós jejuamos, irmãos, quando você e eu, nós jejuamos corretamente, dentro daquilo que Deus Ele espera de nós, quando o jejum é sincero, olha só, quando o jejum é sincero, a barreira do orgulho é quebrada, a promessa é de uma conexão direta e respostas claras, quando o jejum é sincero. E eu vou dar um exemplo, eu vou dar vários exemplos de jejum no decorrer desse ensino, mas eu estou apenas introduzindo o jejum. Então, quando o jejum é sincero, a barreira do orgulho é quebrada. Isaías 58, versículo 9 vai dizer: então você clamará e o Senhor responderá. Você gritará com socorro e Ele dirá: aqui estou. Isaías capítulo 58, versículo 9 vai dizer isso. Quando o jejum ele é sincero. Quando o jejum ele tem uma direção, olha só o que eu escrevi para os irmãos: quem jejua com o coração correto recebe clareza mental e espiritual para tomar decisões, sendo guiado mesmo em tempos de incerteza. O que isso significa? Que quando você jejuma corretamente, o Senhor o guiará continuamente. Isaías 58:11. Eu estou com o texto aqui aberto. 58:11. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos. Quando você jejuma corretamente, o Senhor te renova. Por que o Senhor te renova? Olha só o que Isaías 58, versículo 8 a 11 vai dizer: o jejum íntegro traz uma promessa de restauração e fortalecimento, saciando o quê? A alma mesmo em momentos de seca, crises ou dificuldades. Olha o texto: a sua luz romperá com a alvorada e a sua cura brotará velozmente. Ele satisfará os seus desejos
numa terra ressequida, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado. Essas são as promessas de quem realmente pratica o verdadeiro jejum com um propósito espiritual de verdade. Também o jejum, ele traz libertação e quebra vínculos opressivos. O verdadeiro jejum, irmãos, está ligado à justiça, também está ligado à justiça social e à quebra de cadeias espirituais e emocionais. Olha o texto de Isaías 58:6. O jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e quebrar todo o jugo. É isso que os irmãos estão percebendo, o poder do jejum, quando realmente nós fazemos isso corretamente. Agora eu imagino quantas pessoas que não têm acesso, porque não estudam, não buscam conhecimento da palavra de Deus, passam a vida inteira jejuando de maneira errada e não vê resultados, porque acham que é apenas se deixar se abster de comida, é apenas colocar um propósito e apenas orar, ficar sem comer por causa disso, e às vezes pratica até de uma maneira incorreta. Mas se a gente percebermos corretamente o poder do jejum, nós vamos ver que nós somos os mais beneficiados quando jejuamos. Também nós vamos ver que o jejum, ele traz restauração de legados e reconstrução. O texto está em Isaías 58:12, que vai dizer: seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces das antigas gerações. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas com moradias. E aí nós vamos, dentro desse tópico, nós vamos encerrar dizendo que nós temos a recompensa por meio dos ensinamentos do próprio Jesus Cristo, que lá em Mateus capítulo 6, versículo 17 e 18, um texto que nós lemos agora há pouco, ele vai dizer assim: mas quando você jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que está em secreto, e seu pai que vê em secreto o recompensará. Então olha só que ensinamento. O jejum, ele é no secreto, mas a recompensa pode vir a público, porque é o Senhor que nos recompensa. É Ele que nos recompensa quando nós jejuamos. No livro de Lucas 18 e também Mateus, nós vamos falar um pouquinho sobre as críticas ao jejum farisaico, né? Os fariseus, eles jejuavam, e eles jejuavam de maneira totalmente muito parecida, vamos dizer assim, com o jejum do povo lá de Isaías 58, né? Porque como se fosse a mesma maneira? Porque eles jejuavam errado, né? É isso que eles faziam, eles não jejuavam correto, eles jejuavam errado. Então os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana, o fariseu, tá, irmãos? Que era uma prática comum, fazer o jejum 2 vezes, mas fazia para ser visto e se gabar. Eles faziam para demonstrar uma certa espiritualidade. Eles faziam o jejum, eles jejuavam não para poder alcançar os objetivos espirituais do propósito do jejum, mas eles jejuavam na sua maioria exatamente para poder mostrar uma certa espiritualidade, talvez para tentar ganhar status, porque era importante, né? Vamos dizer assim, o sacerdote era respeitado, né? A religião, de uma certa forma, ela era algo muito valorizado ainda naquele período. Então, quanto mais espiritualidade você mostrava, mais status você ganhava. Então Jesus ensina o quê? Que o jejum deve ser secreto, irmãos. Os fariseus, eles iam para a rua totalmente bagunçados,
totalmente abatidos. Eles faziam isso para mostrar. E eles ainda oravam em praça pública, eles oravam nas sinagogas para tentar demonstrar uma certa espiritualidade que eles na verdade não tinham. E não é esse tipo de jejum que Jesus ensinava para os seus discípulos. Ele dizia o seguinte: lava teu rosto. Jesus ele ensina que o jejum deve ser discreto. Unge a cabeça, lava o rosto, não para parecer espiritual diante dos outros. O valor do jejum está na sinceridade do coração diante de Deus, não na performance religiosa. Esse é o poder do jejum. É isso que Jesus espera daqueles que jejuam. Agora eu faço uma pergunta retórica para os irmãos: por que é tão fácil transformar uma disciplina espiritual em motivo de orgulho? Por que é tão fácil mostrar, transformar o jejum em motivo de orgulho? Nós vemos pessoas, eu já me deparei com pessoas que às vezes nós estamos no trabalho e a gente está tomando café, alguma coisa assim, lanchando, e você quer? Não, porque eu estou jejuando, já tem 7 dias. Já tem 7 dias que eu estou jejuando e estou quase voando. Irmãos, às vezes, quando eu tiro períodos de jejum, eu tenho a minha prática de jejum. Cada um tem a sua prática de jejum, os dias da semana, até o horário e tudo isso. E normalmente quando eu estou no trabalho e alguém me oferece um lanche, ou no intervalo entre as aulas, no recreio, na sala dos professores, alguém me oferecer, eu só falo assim: não, obrigado. Não, obrigado. E aí eu até lembro que teve uma colega minha que ela reparou que toda semana, no mesmo dia, nos mesmos dias eu negava o lanche, né? Aí ela me perguntou, eu falei assim: não, é porque... Aí eu abri para ela, só tava eu e ela conversando, não abri para todos. Eu falei assim: não, porque esses dias eu tiro para mim jejuar. Então é até bom você saber, para que não fique aquela insistência, porque o pessoal fica: come aí, come isso daqui, come isso dali. Aí fica até achando que a gente está fazendo desfeito, mas na verdade não é. E aí eu expliquei: não, é porque esses dias... Ela falou: não, eu percebi que tinha alguma coisa nos mesmos dias e tudo. Por quê? Porque é algo que não precisa ser exposto para ninguém, irmãos. Jesus está vendo, Ele vê a sua oração, Ele vê você de joelho, Ele vê as suas lágrimas, Ele vê o seu jejum. Isso tudo é Ele que precisa ver, não é eu que preciso ver, não é o irmão que está do seu lado, as pessoas de fora não precisam ver isso. Quem precisa ver é Deus. É Deus. Você não precisa arrotar a espiritualidade, você não precisa dizer que é uma pessoa de oração, você não precisa dizer que é uma pessoa de jejum, você não precisa dizer que é uma pessoa que tem relacionamento com Deus. As pessoas vão enxergar isso pelo seu próprio testemunho. Pelo seu próprio testemunho. É isso que Gálatas vai dizer: o fruto do Espírito é o testemunho do crente. Então nós não precisamos ter a prática de estar nos expondo. Mas respondendo essa pergunta, por que é tão fácil transformar uma prática, uma disciplina espiritual em orgulho? Porque as pessoas gostam de pessoas que se dizem espirituais. Quanto mais espiritual a pessoa é, mais as pessoas leigas que não têm esse entendimento vão se aproximar dessa pessoa. E quanto mais as pessoas se aproximam dessa pessoa, mais orgulho ela vai ter. E ela vai se sentir mais poderosa ainda. Então nós não precisamos disso. O poder de Deus age na nossa simplicidade. Você pode ser uma pessoa simples, eu posso ser uma pessoa simples, cheios do Espírito Santo da mesma forma. Eu já falei aqui uma vez no culto, são a simplicidade das pessoas que fazem dentro da igreja aquilo que os barulhentos não conseguem fazer. É isso, é na simplicidade, né? Nós vemos isso, não vou citar exemplos, mas nós vemos isso em todos os lugares. Às vezes as pessoas estão ali passando numa dificuldade muito grande, está todo mundo tentando resolver, e os amigos mais próximos, e aí vem conselho de oração, vem conselho daquilo outro, e começa a ter revelação no meio, e aí vem uma irmãzinha quietinha, e só fala assim: não, minha irmã, faz assim. Na voz da irmã a gente já sente o Espírito Santo. Na calmaria, na simplicidade, a gente sente a experiência, a gente sente o Espírito Santo, e a gente passa a dar ouvido para aquela pessoa, porque aquela pessoa, ela não quer demonstrar espiritualidade, ela está apenas
sendo usada de uma maneira que ela é na própria simplicidade. Tipos e exemplos de jejum de acordo com a Bíblia Sagrada. Agora vamos lá. O que a Bíblia vai dizer? Quais os tipos de jejum? Eu trouxe aqui 6 tipos de jejum com base bíblica. 6. Primeiro, nós vamos ter o jejum individual de arrependimento. Nós vamos ter o texto de referência como Daniel, capítulo 9, do versículo 3 ao 19, que Daniel ele jejua, ora e confessa o pecado do povo, buscando entendimento profético. Aí o profeta que Deus levantou para um povo cativo, ele jejuou individualmente pelo povo, buscando um entendimento profético. Então é um jejum individual de arrependimento. Senhor, estamos arrependidos de ter feito isso diante da tua face. E Daniel ele fica sem alimentar-se, ele se abstém exatamente para poder ter a oração ouvida. Daniel capítulo 9, vamos lá para Daniel capítulo 9, a partir do versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com coração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. Olha só que forte. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. E aí Daniel ele passa a orar, ele passa a jejuar por arrependimento. Voltou para Jesus, errou, caiu, pecou. A Bíblia vai dizer que nós temos um advogado. A Bíblia vai dizer: filhinho, não pequeis. A Bíblia orienta, a Bíblia nos exorta a não pecar. Mas caso aconteça, caso caia, a palavra pecar significa errar o alvo. Caso você erre o alvo, você pode jejuar como demonstração de arrependimento da sua alma pelo pecado que você cometeu. Pelo pecado. E eu particularmente acredito que essa forma de demonstrar um arrependimento, ela ainda vai te fortalecer a não cair de novo no mesmo erro. Porque o Senhor ele vai ouvir a sua voz. Ele vai ouvir a sua voz e vai falar bem assim: olha, fulano é fraco nessa área, mas está jejuando, porque se arrependeu, eu vou fortalecê-lo. Também nós temos aqui jejum coletivo. Lá em Jonas capítulo 3, versículos 5 a 10, nós vamos ver aí o jejum de 3 dias que o rei, depois da profecia de Jonas, né? Lá em Nínive, tá? Nínive inteira jejua. Do rei ao gado, em resposta à pregação de Jonas. Resultado: Deus muda o decreto que ele havia anunciado. Por quê? Porque é um jejum coletivo. Às vezes eu falo aqui na igreja: irmãos, vamos tirar um período de oração, vamos tirar um período de jejum, porque é algo importante para a igreja, para o povo. Quando nós aqui na igreja falamos assim: nós vamos tirar 2 dias para jejuar, os irmãos que puderem jejuar, nos ajudem 2 dias de jejum. Irmãos, não é somente pela igreja, não. Olha só, do rei ao gado jejuou pelo próprio povo. Foi pelo próprio povo.
Então o povo foi abençoado. E quando nós trazemos essa prática para dentro da igreja, a igreja é abençoada, a sua vida é abençoada. Então existe o jejum coletivo. Também nós vamos ver o jejum lá em Ester capítulo 4, versículo 15 e 16. Ester 4, 15 e 16. Jejum de 3 dias, sem comer nem beber, antes de Ester se apresentar ao rei, arriscando a sua vida pelo povo. Porque era algo difícil apresentar-se diante do rei. Ela estava literalmente arriscando a sua vida. Então eles decidiram jejuar em prol da vida, intercessão, intercedendo. Você pode jejuar intercedendo por uma causa. Você pode jejuar intercedendo por um propósito. Você pode jejuar intercedendo por alguém. Deus ouve a sua oração e recebe o seu jejum. Mas é importante todos nós entendermos: não podemos ser hipócritas nem fariseus, precisamos estar alinhados. E aí eu trouxe também exemplos de jejum sobrenatural. Esses aqui já são jejuns realmente sobrenatural. Moisés e Elias. Nós temos aí o texto base, Êxodo 34, 28, vai falar sobre Moisés. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, vai falar exatamente sobre o profeta Elias. Ambos jejuns de 40 dias, marcados pelo quê? Por intervenção divina direta. Não são modelos padrão para o crente comum, tá, irmãos? Isso daqui foi uma demonstração de poder de Deus. Elias foi alimentado e ainda ele foi acordado para se alimentar, e com a comida que ele comeu e bebeu foram 40 dias sem precisar alimentar-se novamente. Isso é sobrenatural, irmãos. Isso é sobrenatural. Isso daqui não é algo comum para os dias de hoje ou para o crente comum. Nós sabemos que pelas questões médicas o ser humano ele tem aí o limite para ficar sem água e sem alimento, e é claro que esse jejum de 40 dias foi um exemplo bíblico que eu estou dando para os irmãos, e foi algo totalmente sobrenatural. Mas como é um jejum bíblico, eu trouxe para os irmãos entenderem que sobrenaturalmente falando é possível, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Jejum de consagração, direção ministerial. Olha só, irmão, isso aqui é importante demais. Por quê? Porque é o seguinte, irmãos, o que isso aqui quer dizer? Isso quer dizer que quando o crente ele vai tomar decisões, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida ministerial, tratando da igreja, precisa-se orar e jejuar para que Deus possa dar a direção. Atos capítulo 13, eu vou até abrir aqui Atos capítulo 13, para que os irmãos possam estar por dentro. Versículo 1 e 3 vai dizer: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simão chamado de Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Olha só que lindo, que maravilha essa palavra. É prática da igreja orar e jejuar, buscando liderança. É prática da igreja orar e jejuar antes de tomar decisões que podem afetar outras pessoas, porque quando nós jejuamos e oramos, nós somos guiados pelo Espírito Santo a tomar as decisões corretas
tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida ministerial. Hoje em dia não se pode, nós não podemos, é totalmente errado a gente olhar e atirar para todos os lados. Não se faz isso. Tudo que nós vamos fazer e as nossas decisões devem ser pautadas com jejum e com oração. A igreja de Antioquia jejua e ora antes de enviar Paulo e Barnabé em missão. E qual foi o resultado disso? Paulo foi um dos maiores abridores de igrejas, pregou muito. Paulo e Barnabé. A Bíblia não fala muito sobre as igrejas que Barnabé esteve, fala pouco, mas cita Paulo e Barnabé como apóstolos do Senhor. O texto de Atos vai dizer isso, mas nós sabemos que ambos tiveram sucesso, porque foi Deus, por meio do Espírito Santo, que os escolheram por meio do jejum. Eles foram escolhidos. A igreja estava jejuando e Deus deu uma direção correta para que eles pudessem tomar. Jesus no deserto, 40 dias antes do início do ministério público, seguido de tentação. Modelo de quê? Preparação espiritual antes de um chamado. Jesus, ele jejuou e orou 40 dias antes de iniciar o seu ministério. Isso significa que antes de iniciarmos nossos objetivos ministeriais pessoais, eu quero fazer isso, comece com jejum e oração. Na igreja eu quero fazer aquilo, vai jejuar e vai orar. É por meio do jejum e oração. Principal exemplo, Jesus. Não tem como rebater com esse exemplo. Ele foi o maior exemplo, foi Jesus de jejum e oração. Amém? Olha só as referências. Daniel 9, jejum individual. Para quê? Arrependimento e revelação. Jonas 3, jejum coletivo e nacional. Para quê? Arrependimento e misericórdia. Esther, capítulo 4, jejum de crise. Para quê? Intercessão e proteção. Moisés e Elias, jejum sobrenatural. Para quê? Encontro com Deus. Atos 13, jejum eclesiástico. Para quê? Direção e envio. Jesus, Mateus capítulo 4. Para quê? Preparação. Objetivo e propósito, consagração para o ministério. Tudo na vida do crente envolve oração e envolve jejum. Não tem como dizer que não. Isso é inegável. Olha aqui que eu coloquei: jejum e oração, uma dupla inseparável. Na maioria dos exemplos bíblicos, o jejum nunca aparece sozinho. Está sempre conectado com o quê? Sempre conectado com a oração. Porque o jejum intensifica a busca, mas não substitui a comunhão com Deus através da palavra e da oração. Se o jejum ele substituísse, Deus havia ouvido o jejum de Isaías capítulo 58. Mas por que não ouviu? Porque não estavam alinhados. Então, entenda bem, jejum intensifica a busca, mas não substitui a comunhão com Deus através da palavra e da oração. Tem que andar junto, por isso que são 3 disciplinas: oração, jejum, oração e palavra de Deus. Esdras, jejum declarado para buscar a direção segura de Deus numa viagem perigosa. Esdras, ele traz esse exemplo, está lá Esdras 8, 21 ao 23. Então lembrando, jejum e oração andam junto, tá, irmãos? Porque se você não ora, você não tem a comunhão, você não tem o relacionamento íntimo com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel orou 21 dias seguidos esperando a resposta. Daniel jejuou pelo povo, mas a oração sempre esteve presente na vida de Daniel. Jesus jejuou 40 dias, mas Jesus era um homem de oração. Então a oração sempre está acompanhada com o jejum, e o jejum com a oração.
Os discípulos de João perguntaram por que os discípulos de Jesus não jejuavam. Agora eu vou entrar aqui num ponto que é importante para os irmãos. Por que os discípulos de Jesus não jejuavam? Vou deixar isso para a próxima aula. Já acabou o tempo, né? Já são o horário certinho. Vou deixar isso para a próxima aula. E eu peço para os irmãos estarem presentes aqui para a gente continuar esse tema. Eu acredito que na próxima aula a gente consiga concluir. Nós vamos dar continuidade sobre o jejum e falar também sobre a prática da oração e da palavra. São as 3 disciplinas espirituais. Amém, irmão?